Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui as nossas aulas de Sociologia do terceiro ano, tá? E vamos continuar da onde a gente parou, no capítulo em que a gente fala sobre desnaturalizando as desigualdades raciais. A gente está estudando nesse capítulo os motivos que faz com que as desigualdades raciais aqui no Brasil elas sejam, né, naturalizadas. Então a gente tem que analisar o porquê que isso acontece no Brasil, né, e como essas desigualdades raciais atingem a população negra brasileira, tá? Então a gente viu alguns gráficos, né? E agora a gente tem mais um gráfico aqui, o terceiro gráfico, ó, que é média de anos de estudo segundo a cor, raça e faixa etária no Brasil entre 1995 e 2005. Então a gente vê aqui que essa média de estudo pela cor, raça, você tem aqui brancos com de 15 a 24 anos, brancos de 15 ou mais, negros de 15 a 24 anos ou negros de 15 a ou mais anos, tá? E a gente vê aqui bem claramente a diferenciação entre brancos e negros no Brasil na questão da escolaridade. Então, as oportunidades de escolaridade para o branco são muito maiores do que para a população negra, tá? Então, vamos continuar aqui, né? Aí a gente lê aqui o que o texto fala, certo? Sobre o gráfico. Na verdade, aqui ele já está falando sobre o gráfico 4, né? O gráfico 3 a gente leu, deixa eu ver, na aula passada, tá? Então vamos para o gráfico 4. Cadê o gráfico 4? É esse que fala sobre a porcentagem da população vivendo abaixo da linha da pobreza, que é outro ponto importante, segundo cor e raça entre 1995 e 2005, tá? Então a gente tem aqui, ó, a maioria da população que vive abaixo da linha da pobreza, lembrando que essa estatística da linha da pobreza ela era traçada fazendo referência a pessoas que viviam com menos de $1 por dia, né? Que ganhavam menos de $1 por dia, famílias que viviam com menos de $1 por dia. Então, quem ganhava menos que $1 por dia, né? Equiparando com o real, é considerada pessoa que vive abaixo da linha da pobreza, tá? Então você vê aqui a diferença gritante entre negros e brancos no Brasil, entre a maioria das pessoas que estão abaixo da linha da pobreza são negros, tá? Então vamos ver aqui o que o texto fala sobre o gráfico 4. Ó. O gráfico 4 apresenta o percentual de indivíduos que entre 1995 e 2005 viviam abaixo da linha da pobreza. O que significa este termo? Trata-se de uma forma de calcular a distribuição de renda, algo importante para definir as políticas que um governo em qualquer país pode aplicar em relação à população mais pobre. No Brasil, a linha da pobreza é medida como um valor correspondente a meio salário mínimo per capita, né? Então aqui a medida já é diferente, ó. Meio salário mínimo, né, por pessoa. Per capita significa por pessoa. Exemplificando, se um casal tem 3 filhos pequenos e tanto o marido como a esposa trabalham, mas cada um deles ganha apenas um salário mínimo, a renda per capita fica abaixo da linha da pobreza, pois seriam 2 salários mínimos dividido por 5 pessoas, tá? Então, esse é o cálculo que se faz. Esse tipo de cálculo, no caso do nosso país, é que justifica políticas como as do programa Bolsa Família, para atendimento focado nessa parte da população. Repare que o gráfico 4 apresenta uma redução percentual dos indivíduos que viviam abaixo da linha da pobreza. No período pesquisado, desculpem. Desse gráfico retiramos duas constatações. A primeira é bem positiva para a população negra. Cada vez mais os negros estão reduzindo o percentualmente, desculpem, o seu pertencimento ao grupo abaixo da linha da pobreza. No período, saíram da pobreza 2,7 pontos percentuais de brasileiros brancos, mas os negros alcançaram um índice de 7,1 ponto. Isto significa que as políticas sociais desse período beneficiaram os negros, mesmo que modestamente. A segunda diz respeito à comparação entre o percentual da população branca e negra abaixo da linha da pobreza. Apesar do avanço citado anteriormente, o percentual de negros abaixo desse índice era em 2005 de 46,3% de toda a população negra. Já entre a população branca, os pobres dessa faixa eram, nesse mesmo ano, de 22,5%. Menos que a metade dos negros, apesar da população negra ser praticamente a metade da população total do país. Então aqui o autor ele coloca que
Programas sociais como o Bolsa Família, né, que foi criado no governo do presidente Lula, mas a gente tem que entender que programas sociais não foram criados pelo Lula, tá? Antes do Lula, o presidente Fernando Henrique já havia iniciado alguns programas sociais, como um que dava uma ajuda para que as famílias comprassem gás, outro chamado Bolsa Escola, que dava uma ajuda para que os pais pudessem comprar material escolar para os filhos. E quando o presidente Lula assumiu, ele unificou esses programas em um único programa chamado Bolsa Família, né? Foi um programa que foi importante para tentar diminuir essas desigualdades entre a população mais pobre do Brasil, mas ainda não foi o suficiente, né? A gente vê pelos gráficos que teve uma certa importância, né? Como o autor fala, diminui um pouco da população negra na linha da pobreza, mas ainda assim ainda é pouco do que se precisa fazer para se ter uma maior equidade, né, entre as pessoas aqui no país, certo? Aí aqui o gráfico, né, 4, que é o que a gente estava estudando, né? E aí aqui a gente continua, né? Segundo estudos estatísticos do próprio IBGE, desculpem, se as taxas de redução da pobreza verificadas entre 1995 e 2005 continuarem nesse mesmo ritmo, a população negra brasileira somente conseguirá alcançar o mesmo nível de pobreza dos brancos em 52 anos. Quanto à possibilidade de se eliminar a pobreza entre os negros, o prazo calculado pelos especialistas é de 65 anos. Então, estatisticamente, com os programas sociais que existiam na época, né, que foi constatada essa pesquisa aqui, que foi entre 95 e 2005, levaria essa quantidade de tempo para que se reduzisse essas desigualdades, né, entre brancos e negros. Só que o que a gente sabe é que nos últimos anos, né, essa desigualdade ela foi aumentar porque políticas como essa acabaram sendo deixadas de lado pelos últimos governos, né, os governos federais, principalmente o atual. Então, essa estatística aqui já não conta mais e precisa-se de novos programas sociais para tentar reduzir essa desigualdade com o passar dos próximos anos, tá? Continuando, ó. Se você entrar no site do IBGE, verá que vários outros dados estatísticos confirmam que há uma nítida desigualdade entre brancos e negros, revelando um sério problema de desigualdades raciais no Brasil. Tendo em vista as informações e dados apresentados no texto, esta charge proporciona um bom debate, não acha? Vamos ver aqui a charge. Ó. A gente tem duas pessoas se afogando, um homem negro e um homem branco, e a gente vê aqui um navio jogando a ajuda para eles. Enquanto para o negro é jogada a âncora, que é de metal, e que se ele se agarrar a ela, ele vai afundar, né? Para o branco é jogado a boia. Então isso aqui, o chargista, ele está tentando te dizer que as oportunidades para as pessoas brancas no Brasil, que são de classe média, de classe alta, elas são muito melhores do que as oportunidades para as pessoas negras. E é isso que é o mais intrigante da sociedade brasileira, é que não se tem essa preocupação com a equidade, né? com tentar melhorar a condição de vida das pessoas mais pobres. No Brasil, quem sempre tem mais condições, quem tem mais, quem é mais amparado pelo Estado, são as pessoas que já têm mais condições de vida e não as pessoas mais pobres. A gente vê isso no dia a dia o tempo todo. Se acontecer alguma coisa no bairro onde você mora, se for num bairro pobre, né, como eu moro num bairro pobre, né, se cair um poste, se faltar energia, se acontecer qualquer outra coisa do tipo, né, alguma coisa do Estado, por exemplo, faltar médico no posto de saúde, as coisas se demoram demais a resolver. Quando acontece num bairro nobre, né, de Fortaleza, como Aldeota, algum outro bairro, as coisas são resolvidas rapidamente. Então, daí a gente tira a importância que uma população mais abastada, né, que tem mais dinheiro, tem para os governos, para a prefeitura, para o governo do estado, para o governo federal, do que a população pobre. A população pobre ela é jogada lá, né? Se você precisar de um atendimento policial, você ligar para a central de polícia aqui, do bairro onde eu moro, por exemplo, né, já precisei ligar
e demorei horas para ser atendido, né? No caso, teve um que demorou mais de 5 horas para eu ser atendido. Então, se fosse para acontecer o pior, teria acontecido. Se fosse num bairro, né, mais abastado, um morador lá de um prédio rico chama a polícia está lá em 20, 30 minutos, no máximo, tá? Então, daí a gente tira como é esse tratamento dado ao Brasil, que o chargista conseguiu retratar aqui da melhor maneira possível, certo? Vamos continuar aqui, ó. O autor ele continua aqui. Entretanto, uma discussão se faz cada dia mais necessária. Se não há mais como admitir, deixa eu ver, a existência de uma democracia racial, ainda há dúvidas e questionamentos quanto à classificação que os indivíduos realizam para se identificar enquanto membros ou não de uma etnia. Isso aqui é interessante, né? Como é que as pessoas se identificam como fazendo parte de uma etnia ou não. Continuando aqui, ó. Kabengele Munanga afirma que a situação do negro é a de refém, de um sonho de embranquecimento, de um desejo de fazer aquela passagem em direção à cultura branca. E que também há um verdadeiro processo de dissimulação étnica quando se discute a questão do negro no Brasil. O sociólogo Florestan Fernandes afirmava que o brasileiro tem preconceito de ter preconceitos, ou seja, como fruto da ideologia do embranquecimento e da democracia racial, muitos indivíduos ainda não conseguem admitir uma identidade étnica diferente daquela de origem europeia. Um exemplo disso foi uma pesquisa do IBGE realizada em 1976, a respeito das cores do brasileiro, na qual foram declaradas 136 cores, tá? Então, ó, olha só que coisa interessante. Em 1976, né, o IBGE perguntava para as pessoas como é que elas se identificavam, qual era a cor que elas se identificavam. E olha as respostas que as pessoas diziam, né? 136 respostas diferentes. A gente vê aqui coisas absurdas, né? A pessoa se diz alvinha, né? A pessoa se diz alvo escura, então ela é branca e escura ao mesmo tempo. A pessoa se diz amarelada, a pessoa se diz... Ó, tem até azul marinho, como é que a pessoa se identifica como azul marinho, né? Será que ela não reconhece a sua própria cor? Então, ó, tem cor de leite, cor de ouro, meio branca, meio morena, meio preta, deixa eu ver, parda clara, parda morena, parda preta, polaca, meu Deus do céu, ó, queimado de sol. Então, o que o autor coloca aqui é essa dificuldade das pessoas até de identificar qual é a sua etnia, se elas são brancas, se elas são negras, se elas são descendentes de indígenas, né? Algo muito interessante isso daqui, tá? Continuando, ó. Nesse caldeirão multicolorido, fica quase impossível construir análises mais precisas acerca da desigualdade racial brasileira. Por conta disso, o IBGE, a partir da década de 1990, instituiu somente 5 classificações no que diz respeito à cor, raça do brasileiro, que eram branca, preta, parda, amarela e indígena. Essa classificação é adotada até hoje em diversos estudos demográficos e sociológicos, tá? Então, hoje o IBGE ainda trabalha com essas designação aqui de cores para as pessoas escolherem, tá? Branca, preta, parda, amarela e indígena, tá? Você pode se perguntar, se como apresentamos nesse capítulo o termo raça começou a cair em desuso após a Segunda Guerra Mundial e se o projeto Genoma Humano comprovou que não existem raças humanas, por que o IBGE continua utilizando o termo raça em suas pesquisas? Na verdade, os censos demográficos oficiais tomam como base a autodeclaração dos entrevistados, ou seja, o ponto de partida da pesquisa, como não poderia deixar de ser, é a opinião das pessoas, a classificação que elas próprias se dão. Esta metodologia é essencial para se perceber como o fenômeno do racismo, né, afeta a população brasileira, como explica o próprio IBGE. Vamos ver aqui a explicação do IBGE. No bloco sobre as questões relativas ao tema central da pesquisa, a primeira pergunta
propõe-se a dar início ao tratamento da classificação racial com a opinião do entrevistado sobre a influência da cor ou raça na vida das pessoas. Ao mesmo tempo, esta pergunta visa captar o grau de percepção dos fenômenos sociais de discriminação, baseados na cor ou identificação racial das pessoas. A seguir, estimulando a pessoa entrevistada a refletir sobre sua própria identificação, pergunta-se se ela saberia dizer qual é a sua cor ou raça. E, caso a resposta fosse afirmativa, pede-se para especificá-la, levando em os termos que o entrevistado escolhe de forma espontânea para definir a sua cor ou raça. A localização da pergunta no início do questionário obedece à necessidade de quem responde não estar influenciado pelo conteúdo e categorias das demais perguntas que seguirão, tá? Continuando, aí aqui já o autor falando. Fica claro, portanto, que a pesquisa do IBGE não pode partir do princípio de que todas as pessoas entrevistadas conhecem os resultados do projeto Genoma ou se encontram a par de debates acadêmicos que polemizam sobre o assunto, sob o risco de invalidar o caráter científico da sua investigação. Independentemente do que foi dito acima, os movimentos negros brasileiros, a partir das influências e reflexões internacionais, especialmente de movimentos intelectuais, movimentos negros nos Estados Unidos, movimentos de libertação nacionais na África, inventaram novos conceitos e classificações para os negros brasileiros. Continuando aqui, ó. Primeiramente, o conceito de consciência negra foi fomentado a partir dos anos de 1960, contra a opressão colonial na África e pelo protesto negro nos Estados Unidos. Surge daí uma ênfase nas lutas anticolonialistas de países africanos, decorrendo o pan-africanismo, rumo a uma África livre e descolonizada pelos europeus. Esta ecoou nas organizações de vanguarda dos Estados Unidos da América, onde apareceram a Nação do Islã, liderada por Malcolm X, e o Movimento pelos Direitos Civis, liderado por Martin Luther King. Também durante os anos de 1960 surgiram os Panteras Negras e ganhou força a luta feminista sob a liderança da afro-americana Angela Davis, filiada ao Partido Comunista dos Estados Unidos. Foi um período de muitos conflitos étnicos raciais neste país. Continuando, ó. Por outro lado, nesse mesmo período vieram à tona na imprensa mundial os violentos conflitos raciais existentes na África do Sul, desde o processo de colonização daquela região com o regime do apartheid, ou seja, no qual vamos continuar aqui, ó, segregação racial era parte da legislação oficial do Estado. Nelson Mandela, Steve Biko e outros se transformaram em símbolos mundiais da luta contra o racismo. Só lembrando, galera, que na África do Sul, né, a África do Sul ela é um país que foi colonizado pela Inglaterra e lá houve um movimento que foi registrado em lei de segregação da população. Então, uma parte da população branca vivia em alguns bairros, a negra vivia em outros bairros e aquilo que eu falei sobre o que acontece no Brasil de maneira velada, né? Que a gente sabe que nos bairros ricos o Estado tem mais ação, tem mais... o Estado aparece para as pessoas em bairros ricos, em bairros pobres o Estado ele é totalmente ausente, né? Aqui era na lei, aqui não era uma questão de ser uma coisa velada, não, era na lei, tá? Então, era totalmente segregado, as coisas boas do país eram todas destinadas à população branca e a população negra ficava com a pobreza e com o que existia de pior. E Nelson Mandela e Steve Biko foram pessoas que lutaram contra esse apartheid na África do Sul, né? Inclusive integrando grupos armados de resistência contra essa dominação branca lá. Continuando, ó. Dentre os diversos conflitos ocorridos na luta da população negra sul-africana contra o apartheid, destacamos a manifestação que os movimentos negros daquele país realizavam na localidade de Sharpeville em 21 de março de 1960. O ato público, apesar de pacífico, foi massacrado pela repressão policial, resultando na morte de 70 pessoas. Por esta razão, a data de 21 de março
foi transformada pela ONU no Dia Mundial de Protesto contra o Racismo, tá? Então, daí você tira como era a África do Sul nessa questão do apartheid, tá? Continuando. Esses movimentos, segundo o sociólogo brasileiro Clóvis Moura, despertaram intelectuais negros, profissionais liberais, estudantes, funcionários públicos e negros pobres no Brasil a partir do final da década de 1970. E se conscientizarem da necessidade de se autoafirmar como negros. Essa consciência aconteceu na contramão da ideia de embranquecimento e da hegemonia do mito da democracia racial. O movimento ganha força e com isto aparecem slogans como "Negro é lindo", que tem origem na frase do movimento negro norte-americano "Black is beautiful". Não deixe sua cor passar em branco e etc. A partir dessas novas construções é que o movimento negro, na década de 1990 no Brasil, consegue transformar o 13 de maio em Dia Nacional da Denúncia contra o Racismo e institui a Semana Nacional da Consciência Negra, com destaque para o dia 20 de novembro, quando se comemora a resistência e a morte do herói negro nacional Zumbi dos Palmares, tá? Em que inclusive agora é feriado em alguns locais do Brasil, né? No Rio de Janeiro, né, o dia 20 de novembro é feriado, em referência a Zumbi dos Palmares, só que em alguns outros estados a gente tem diferença. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, o dia que se comemora a consciência negra é o dia 25 de março, porque é o dia da libertação dos escravos aqui no Ceará. Então, foi escolhido aqui, né, esse dia como sendo mais simbólico do que o dia 20 de novembro, tá? Continuando, ó. De cor preta ou negro, como terminologia pejorativa, o movimento negro consegue ressignificar o termo negro como símbolo de uma condição étnica e racial. Até o termo raça é ressignificado, não se tratando mais de um termo biológico, mas político, ou seja, raça negra, como um conjunto de indivíduos que possuem histórias e culturas comuns no passado e no presente, né? Então o autor ele coloca aqui que a gente passou por uma mudança e que hoje em dia esse termo raça ainda é utilizado, mas para tentar identificar uma etnia, né, que tem a mesma história, tem as mesmas culturas, a mesma cultura, tá? E não mais como esse termo biológico que já caiu por terra, que a gente sabe que não existe essa definição biológica de raça, né? Que todos os seres humanos eles são iguais, ok? Vamos continuar aqui, ó. Na outra página, certo? Essa charge aqui é muito interessante, ó. Feriado da Consciência Negra. Quem está curtindo o feriado da Consciência Negra? Ó? As pessoas na praia. Olhem a cor da pele deles, né? E quem é que está trabalhando no Dia da Consciência Negra? Mas isso aqui é uma charge do Angeli, que é um mestre das charges e da crítica social no Brasil. Vamos continuar aqui, ó. Devemos registrar que nesse momento histórico, anos 1980 e 1990, a ideia da existência de raças diferentes entre os seres humanos ainda não havia sido desconstruída pela ciência. Assim, afirmar a raça negra naquela época representava uma atitude política da militância do movimento como forma de enfrentamento do racismo vigente. Em fins da década de 1990, com a contribuição também de muitos estudiosos acadêmicos, surge um novo termo para a definição de cerca de 45% do povo brasileiro, o termo chamado afrodescendente, que abrange os pretos e pardos denominados nas pesquisas estatísticas do IBGE. Aqui, o que se procura construir é uma nova identidade positivamente afirmada, com histórias e culturas tradicionalmente herdadas ou reconstruídas de uma África ressignificada, mas também representa uma resposta/proposta às ambiguidades classificatórias que tanto pesaram e pesam sobre os negros no Brasil e seus descendentes. Então aqui fica bem claro que esse termo ele foi criado para tentar acabar com a ambiguidade justamente do termo raça, né? Como era nos anos 80 e 90, ainda ficava aquela ideia de que uma separação biológica entre as raças. Então, para acabar com isso, cria o termo afrodescendente,
que traz uma conotação positiva das pessoas que se identificam como descendentes dos africanos, né, que foram escravizados e trazidos à força aqui para o Brasil, tá? Continuando. Outro movimento importante é a proposta de ações afirmativas. O que isso significa? Constatando que as lutas dos negros não podem ficar somente no nível da denúncia, os movimentos negros elaboram uma proposta de ação de caráter legal que se constituem de diversas formas, tais como lei de diversidades nas empresas, lei de proporcionalidade étnico-racial no ensino universitário, criação de vamos continuar aqui, Fundo Nacional de Políticas Afirmativas, criação do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades, democratização dos meios de comunicação social, programa de combate às doenças comuns em afrodescendentes e etc. Mais uma dessas propostas vem causando uma polêmica enorme entre os jovens brasileiros, que é a política de cotas para negros nas universidades, tá? Então a gente vê aqui, ó, um símbolo que é a logomarca do Movimento Negro Unificado, fundado em 1978. O Movimento Negro foi o grande responsável pelas mudanças mais recentes e significam conquista de direitos para negros e negras. Então o autor ele coloca aqui que essas políticas de afirmação no Brasil, elas tentam diminuir a desigualdade entre as pessoas afrodescendentes e os brancos aqui no Brasil, tá? E a que gera maior polêmica, né, que gerava maior polêmica, era essa questão das políticas de cotas, ou seja, reservar uma quantidade de vagas para pessoas, né, afrodescendentes nas universidades federais, nas universidades públicas brasileiras. Vamos ver aqui a continuação, ó. A política de cotas é um dos elementos das ações afirmativas e significa que nos concursos de acesso às universidades existe uma cota para aqueles que se declaram negros. Isto não significa que a pontuação para passar nesses concursos, obtida nas provas do Enem ou de vestibulares específicos, seja rebaixada. Os critérios são os mesmos para aqueles que não optam por disputar nas vagas das cotas, ou seja, se não tiver uma pontuação exigida pelos exames, não passa. A diferença é que cria-se uma oportunidade a mais para aqueles que se declararam negros. Mas, como dissemos, isto está gerando muitas polêmicas nas várias universidades públicas que adotam o sistema de cotas. Basicamente, o que o autor está te dizendo aqui, galera, que para quem ainda não fez nenhum concurso, né, vocês ainda são menores de 18 anos, né, pelo menos a maioria, um concurso ele funciona da seguinte maneira: quando a gente faz uma prova, você precisa atingir uma pontuação mínima. Se você não atinge essa pontuação mínima, você não é classificado para a próxima etapa do concurso. E geralmente o vestibular, né, ele é classificado em algumas etapas, ou como o Enem, né, ele precisa de uma chamada nota mínima. Então, se você não fizer aquela nota mínima, você não é aprovado. A diferença é que com as cotas, né, tem muita gente que acha erradamente que por ter cotas, uma pessoa negra ela vai se candidatar lá no Enem ou no vestibular e ela vai tirar uma nota baixa e ela vai passar. Não é assim que funciona. Ela precisa fazer pelo menos o mínimo para não ser reprovada naquela prova, né? Por exemplo, né, eu quando fiz vestibular, na época que eu fiz o vestibular, você, por exemplo, não poderia zerar nenhuma das disciplinas, porque nós fazemos provas de todas as matérias, né? Matemática, português, geografia, história, blá, blá, blá. Se você, por exemplo, eu como fiz para a história, na prova de física, se eu não acertasse nenhuma questão da prova de física, né, que eram 6, se eu não me engano, eram 6 questões ou 8 questões, acho que eram 6, se eu não acertasse nenhuma, eu já era automaticamente eliminado. Tá? Eu só passaria para a próxima fase se eu não zerasse nenhuma. Então, eu precisava acertar um mínimo de questões em todas as matérias. Eu não poderia zerar, não acertar nenhuma questão em física, não acertar nenhuma questão em inglês, tá? Então, é assim que acontece. Continuando. Ó. E você, o que acha dessa discussão? Ela realmente traz uma importante colaboração para tentarmos superar o racismo no Brasil ou não? Né? Então, reflita com os seus colegas, tá? E seus professores. Vamos continuar aqui, ó. A gente tem outra charge aqui, ó.
onde tem um homem branco, né, adulto, e parece ser uma criança negra, né? Vamos ver aqui o que está dizendo. Ó. Universidade para quê? Você joga futebol também, toma sua cota, né? Então, até parece que toda a população negra de jovens vai jogar bola, né? A gente sabe que aqueles caras ali que aparecem na televisão, que ganham centenas de milhares de reais por mês, aqueles caras ali foram sortudos escolhidos. Tem milhões e milhões de brasileiros que jogam bola e que não conseguiram ter sucesso na vida e trabalham muitas vezes por um salário mínimo, né? A gente sabe como é que funciona. Vamos continuar aqui o conteúdo e a gente tem aqui, ó, a partir dessas propostas e do estudo de história da África e dos negros no Brasil, que está sendo assunto das diversas disciplinas do ensino fundamental e médio, a partir principalmente da aprovação de 2003 de uma lei federal a esse respeito, há no Brasil atual uma nova consciência de que o racismo precisa ser discutido e principalmente combatido. Ainda assim, muitas pessoas não gostam de se assumir como negras. Numa reportagem em programa dominical de TV, em 2005, o jogador de futebol Ronaldo, que ficou conhecido como o Fenômeno, afirmou ser branco. Como essa declaração lhe causou certo constrangimento, ele se retratou dizendo que era negro. Nessa mesma reportagem, vamos continuar aqui, a jornalista Glória Maria, perguntando ao povo na rua qual era a sua cor, obteve como resposta da maioria das pessoas que ela era morena ou clarinha, enquanto ela se declarava negra para todos. Ou seja, apesar de todas as estatísticas mostrarem que há uma desigualdade racial no Brasil e muitos afirmarem que existe racismo, há, por outro lado, a confirmação do pensamento de Florestan Fernandes, de que o brasileiro não admite ter preconceito. Escrevendo nesse mesmo sentido, Hélio Santos ressalta que no Brasil existe uma dissimulação por parte dos brasileiros quando se fala de racismo e discriminação racial. Enfim, nosso país é certamente multicolorido e multirracial. Porém, ao mesmo tempo em que a maioria dos brasileiros não gosta de discutir o assunto, também considera que há muito racismo espalhado em todos os lugares. Mesmo assim, a discussão racial ganha uma importância grande no Brasil porque os últimos dados do censo do IBGE de 2010 revelam que 47,7% dos brasileiros, cerca de 91 milhões de habitantes, se declararam brancos. 50,7% se declararam negros, né? Pardos e pretos. E 97 milhões de pessoas. E 1,5% se declararam amarelos e indígenas. Né? A gente vai ver o gráfico a seguir. E assim como já ressaltamos, neste capítulo, parece que a discussão dos problemas raciais no Brasil está fazendo com que muitas pessoas assumam a sua identidade negra. Então a gente viu que nas décadas de 90 até o começo dos anos 2000, ainda havia uma grande dificuldade das pessoas se identificarem, né, como negros. E no censo de 2010 isso aqui já aumentou, né? E uma grande parte da população já começava a se identificar como negro, tá? E você, o que acha, né? Afinal, o racismo existe ou não em nosso país? Se existe, entendemos as políticas de cotas como uma medida justa para se combater o racismo? O que se pode fazer para se construir um Brasil sem racismo? Né? São os questionamentos que o autor coloca aqui para a gente pensar, tá? Galera, é isso. Ó. A gente vai ficar por aqui do conteúdo desse capítulo. Na próxima aula, a gente vai fazer as atividades, né? Desculpa, a gente vai fazer as atividades desse capítulo e na próxima aula a gente começa o próximo capítulo. Deixa eu ver aqui qual é o próximo capítulo. Capítulo 22, tá? Lugar de mulher é onde ela quiser. Relações de gênero e dominação masculina no mundo de hoje, tá certo? Então a gente fica por aqui, galera, e até a próxima aula. Tchau!